Olá e bem-vindos a todos! Bruce Lee é, sem dúvida, um dos ícones mais carismáticos e emblemáticos das artes marciais, e um dos que tem sido capaz de dar nova vida à antiga arte do Kung Fu. Graças a ele, esta arte marcial se tornou muito popular e muitos jovens descobriram uma vocação ao assistir um de seus maravilhosos filmes. Depois de tornar-se mundialmente famoso, o mundo havia chegado a acreditar que Bruce Lee era definitivamente invencível e certamente imortal, ou pelo menos com 9 vidas, como o gato que ele parecia imitar em suas muitas lutas. Portanto, foi quase um choque planetário quando o anúncio de sua morte foi pronunciado publicamente pelo médico legista em 20 de julho de 1973, devido a um edema cerebral. Entretanto, esta versão oficial tem sido criticada por muito tempo e muitas teorias conspiratórias têm surgido. E se algum deles são rebuscados e altamente improváveis, outros têm o mérito de ir mais fundo na vida de Bruce, para apoiar os fatos com argumentos reais. Então fique à vontade, porque hoje vamos descobrir a triste verdade por trás da trágica morte de Bruce Lee. Vamos começar! Para tentar lançar luz sobre o final trágico de um dos maiores lutadores dos tempos modernos, devemos primeiro olhar para trás, para sua vida agitada e seu incrível destino. Bruce Lee nasceu em 27 de novembro de 1940, no distrito de Chinatown, em São Francisco, nos Estados Unidos. E como último presságio, o ano de nascimento do homem que mais tarde seria apelidado de Pequeno Dragão correspondeu ao ano do dragão no calendário chinês. Seus jovens pais lhe deram o nome de Lee Jun-fan, mas o médico que o havia dado à luz no hospital chinês de São Francisco teria decidido, por razões além do razoável, dar-lhe o nome de Bruce, um nome escandinavo muito distante de suas origens asiáticas. Embora ele tenha nascido nos Estados Unidos, Bruce Lee crescerá em Hong Kong, sua segunda pátria e o berço de seus pais. E é lá que ele será iniciado nas artes marciais. Tendo começado a praticar Tai Chi Chuan, que ele achou macio demais para o seu gosto, o pequeno Bruce, então com 13 anos de idade, quis levá-lo ao próximo nível, iniciando-se no Kung Fu Wushu, uma das artes marciais mais poderosas e secretas. Curiosamente, Bruce Lee não teve problemas em encontrar um mestre, e não menos importante, pois foi o lendário Ip Man que o tomou sob sua asa e lhe ensinou o básico de Wing Chun, uma antiga arte marcial originária do sul da China e destinada ao combate corpo a corpo. Sob a égide do Ip Man, Bruce Lee se tornaria um formidável lutador à mão livre, mas também um mestre indiscutível no manuseio de armas, como o famoso Nunchaku, que mais tarde se tornaria sua arma emblemática. Assim, antes de completar 19 anos, Bruce terá aprendido antigas técnicas de luta que lhe deram força e poder incríveis, que ele não hesitou em usar em suas muitas brigas de rua. Esta foi uma das razões pelas quais seus pais o enviaram de volta aos Estados Unidos, justamente para afastá-lo o suficiente de Hong Kong, que havia se tornado um verdadeiro esconderijo para os bandidos. À medida que a cidade era cada vez mais tomada pelas tríades chinesas, que governavam lá. Neste ponto da história, é essencial contar um pouco mais sobre a história das tríades, porque o destino de Bruce Lee estará intimamente ligado a elas. Longe de ser um herdeiro de sociedades secretas, a origem da tríade data do final do século 17 e foi fundada pelos monges do mosteiro de Shaolin e fervorosos oponentes da dinastia Qing, então no poder. Após a destruição de seu famoso templo, os sobreviventes se tornaram fugitivos, condenados a viver escondidos sob falsas identidades a fim de se misturarem com a população. Como em todas as sociedades secretas, eles desenvolveram mecanismos para provar sua filiação, desenvolvendo uma linguagem codificada, ritos cerimoniais e outros sinais especiais de reconhecimento. Um desses sinais ainda hoje é feito em muitas escolas de Kung Fu: o punho fechado, com a palma da mão aberta ou ao redor do punho com a outra mão, representando os 4 lagos e os 5 oceanos, um símbolo de lealdade aos Ming. Entretanto, as disciplinas de combate herdadas dos pais fundadores, que eram extremamente poderosas e perigosas, permaneceram ciosamente guardadas. Estas sociedades secretas ocupavam assim um lugar de destaque na vida política e econômica do Reino do Meio, antes de serem banidas pelo novo governo comunista da República Popular da China, que naturalmente não queria dividir o poder com ninguém. Eles então encontraram refúgio em Hong Kong, Macau ou Taiwan,
e formaram tríades em 1949, embora estas tríades sejam apenas um pálido reflexo de seu passado glorioso. A maioria deles se concentrou no crime organizado em detrimento de seus objetivos políticos apoiados por seus ideais mais nobres de outrora. Durante várias décadas, a indústria cinematográfica de Hong Kong foi uma das 3 maiores do mundo, e as tríades estavam profundamente enraizadas neste grande campo econômico. Sua influência se manifestou em todos os níveis, incluindo a escolha de roteiro, atores e contratos, e a grande maioria dos filmes dos anos 70 e 80 ainda tratavam da história do Kung Fu, às vezes contra um pano de fundo de rebelião, vingança ou traição. Antes de continuar, é hora de responder a pergunta do dia, e hoje se trata de cultura geral. Bruce Lee é, sem dúvida, um dos maiores mestres do Kung Fu dos tempos modernos. Mas qual é o nome da arte marcial que ele desenvolveu? É a opção A, Jeet Kune Do das ruas, opção B, Jeet Kune Do, ou a opção C, a Air Kune Do? Pense cuidadosamente e escreva o que você acha que é a resposta correta nos comentários. Responda um pouco antes do final do vídeo. Após seu retorno dos Estados Unidos, onde havia conseguido romper e popularizar o Kung Fu no mundo ocidental, Bruce Lee tornou-se um importante pivô da grande máquina cinematográfica de Hong Kong. Graças a ele, a indústria cinematográfica experimentou uma grande expansão que gerou lucros consideráveis, o que, naturalmente, foi muito para as tríades. Entretanto, a abordagem pouco ortodoxa de Bruce Lee era um grande irritante para os artistas marciais tradicionais e conservadores, que queriam manter sua ciência em segredo. Mesmo que o Pequeno Dragão tivesse aberto uma escola de Kung Fu na América e estivesse ensinando técnicas que haviam sido mantidas em segredo por muito tempo. Isso fez Bruce ganhar o ódio visceral das tríades, que levou sua atitude casual e, segundo eles, desrespeitosa para com as tradições por alta traição, quase punível com morte. O Pequeno Dragão foi de fato ameaçado de eliminação de seu corpo pouco antes de sua morte, e muitos de seus amigos puderam mais tarde testemunhar sua crescente ansiedade, como se ele se sentisse constantemente ameaçado. Bruce Lee estava, de fato, experimentando uma psicose tal que, por exemplo, ele se deitava no chão quando uma porta se fechava, acreditando que o barulho vinha de uma arma. A verdade era que o Pequeno Dragão, embora quisesse parecer sereno em público, tinha levado muito a sério as ameaças das tríades e sabia que sua vida estava em jogo. Em 20 de julho de 1973, após deixar o set do filme Jogo da Morte, Bruce Lee foi ao apartamento da sua amante, a atriz Betty Ting Pei. A sequência é bem conhecida e agora parte da história, sobre Bruce reclamando de enxaquecas e engolindo um comprimido de Equagesic, um poderoso analgésico, e ao final da noite, a estrela cairá num sono profundo, do qual infelizmente nunca mais sairá. Entre as declarações da atriz está que Bruce teve uma briga antes de entrar no apartamento, depois recebeu um golpe na cabeça, que explicaria sua dor e sua tomada de remédios. A causa oficial da morte foi um edema cerebral devido a uma reação alérgica a um analgésico, um raro caso de hipersensibilidade a iguais. O relatório do médico legista que realizou a autópsia no corpo de Bruce Lee proclamará que o cérebro da estrela tinha inchado como uma esponja. No entanto, esta tese oficial não se destinava a acalmar as mentes de milhões de fãs com o coração partido, para quem uma lenda como Bruce Lee, supostamente invencível e com 9 vidas, não podia morrer de uma simples alergia a um analgésico. Para muitos, não havia dúvida de que Bruce Lee foi, finalmente, assassinado covardemente pelas tríades, e seu assassinato escondido em um acidente. Um telefonema anônimo havia sido feito aos repórteres para avisá-los de que a estrela estava morrendo e que alguém chamado o Gato Mal seria responsável. Os rumores na comunidade de artes marciais também falavam de uma luta entre Bruce Lee e um misterioso grande mestre de Kung Fu. Durante esta luta épica, o famoso ator foi alegadamente atingido na cabeça e seu oponente lhe disse que seu trabalho estava feito e que Bruce tinha muito pouco tempo. No meio, várias pessoas afirmaram que um grão-mestre, nomeado sob o pseudônimo de Gato Mal, era o chefe do departamento de pessoal vermelho da tríade e que tinha sido decidido resolver o problema através da via marcial. Esta última teria aplicado uma das técnicas mais secretas e mortais da história das artes marciais, cuja origem remonta aos monges Shaolin do Grande Templo, o Jin Mak, ou o Toque da Morte. Este método antigo tinha o poder de causar a morte imediata ou retardada no tempo do adversário a partir de uma simples pressão
sobre um ponto vital. Não há evidências científicas ou históricas que atestem a realidade destas lendárias técnicas. No entanto, estudos foram realizados durante a Segunda Guerra Mundial pelo governo do Império do Japão. Este governo reuniu os chamados arquivos secretos de um grande número de escolas de dojos e artes marciais e identificou os pontos vitais que eram eficazes no combate para fins militares, o que efetivamente se traduz na inegável eficácia desta técnica no campo de batalha. Bruce Lee teria assim sido vítima do terrível Jim Mack, ou toque letal, e sua morte, portanto, não teria nada a ver com uma reação alérgica a um medicamento para dor. Longe da tese oficial, portanto, o pequeno dragão teria sido vítima das tríades, que teriam ordenado seu assassinato e astutamente disfarçado isso como um golpe banal. E se acreditarmos nos rumores, serão também as tríades que estarão na origem da morte acidental de Brandon Lee, o jovem filho de Bruce, que morreu 20 anos depois no cenário de um de seus filmes, The Crown. Brandon Lee, infelizmente, será mortalmente ferido por um resíduo de uma bala real, enquanto a arma usada no conjunto só foi carregada com cartuchos vazios. Algumas vozes se levantaram para reivindicar a possibilidade de vingança da máfia da tríade chinesa, porque Brandon Lee queria investigar a morte de seu ilustre pai e disse que sabia quem era o responsável. Infelizmente, o mistério em torno da morte do dragão flamígero permanecerá sempre opaco até hoje, e, por falta de provas, as tríades nunca se preocuparam com a polícia ou com o sistema judicial. A tese oficial permanece envenenamento por drogas, mas talvez um dia a verdade venha à tona e os assassinos do dragão em chamas sejam responsabilizados, até que um dia haja provas reais de que os apoiadores da conspiração estejam certos. O que você acha da trágica morte de Bruce Lee e dos mistérios que envolveram a sua morte? Dê-nos sua opinião nos comentários. Além disso, é de fato o Jeet Kune Do, a arte marcial inventada por Bruce, e que foi considerada o ancestral do MMA, por ser uma síntese inteligente de vários estilos de luta, para se tornar quase imbatível. Espero que muitos de vocês tenham encontrado a resposta.